de mensagens que nós começamos em agosto e viemos até novembro. São 3 meses praticamente de mensagens expositivas. E nessa manhã eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 20. Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, hoje, uma versão de texto um pouco mais literal, em alguns termos, uma versão muito boa. Se você quer ter uma Bíblia com anotações, estudos, de uma linguagem bem literal, compre a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, mas é uma Bíblia muito boa que você pode usar, tá? A Bíblia de Jerusalém, ela é um projeto de um conjunto de tradutores que trabalharam diretamente com os manuscritos maçoréticos, os manuscritos mais antigos. E aí foi por isso que ela é considerada uma tradução fiel também, e também chamada de Bíblia de Jerusalém, porque esses manuscritos ficam em Jerusalém, tá? A Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus, a partir do versículo 7 do capítulo 5. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Veja como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando por ele pacientemente até que venham as chuvas, temporãs e serôdias. Assim também vós esperai com paciência e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Lembrai-vos de que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de vida, do sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que temos por bem-aventurados os que perseveraram pacientemente. Ouvistes falar da paciência de Jó e sabeis qual o fim que Deus lhe deu. Com efeito, o Senhor é misericordioso e compassivo. Versículo 12. Muito especialmente, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorrerdes em julgamento. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá em pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu sua chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Eu queria, antes de nós irmos para a exposição, pegue sua Bíblia. Eu não sou de fazer isso não, mas, cara, agradeça a Deus pela palavra de Deus. Nós tivemos esses 3 meses de estudo, de pregação, com base em Tiago. Graças a Deus pela sua palavra. Então você pode fazer isso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pegue sua Bíblia na mão. Se você quiser colocar no seu peito, se você quiser. Mas pegue ela agora e fala: Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos guia. Nós somos privilegiados e agraciados pela revelação do Senhor por meio das Escrituras. E quão útil foi, Senhor, estudar durante esses 3 meses a carta de Tiago. E nessa manhã eu peço, Senhor, que o seu espírito de sabedoria e do conhecimento esteja sobre nós, para que nós venhamos avançar ainda mais no conhecimento de Deus, nos adequarmos à sua palavra, para que Cristo seja glorificado por meio do que nós vivemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, nós estamos no final do ano de 2025, entrando em 2026, e 2026
é um ano muito bom, porque nós temos Copa do Mundo, né? Aleluia. Eu não sei ainda dizer o nome do técnico da seleção, Ancelotti, né? Eu ia falar Anholete, né? Ancelotti, já viram que eu manjo pra caramba de futebol, né? Mas Copa do Mundo, eu, mesmo não sendo um cara muito fã de futebol, como muitos irmãos aqui que, né, têm a segunda religião, o Galo, eu sou um cara que a cada 4 anos eu paro para assistir, eu gosto mesmo, na última Copa a gente estava aqui em Varginha, eu lembro que no mercado, perto de casa, quando a gente morava aqui embaixo, tinha o açougueiro assistindo TV, assistindo Rússia e França, não me lembro, uns times assim, e a gente parou assim, eu fiquei olhando, ele também ficou olhando assim, a gente ficou uns 10 minutos assistindo o jogo, tipo assim, o que você quer mesmo? Falei, cara, nem eu sei mais, assim, a gente para ver a Copa acontecer, e principalmente quando tem jogo do Brasil, a gente tem, pelo menos aí, uma preparação festiva na nossa nação. Não sei se você percebe, mas a gente mexe em data de calendário para se adequar a que todo mundo que trabalha assista os jogos em casa, ou sai mais cedo, ou prepara um telão na empresa. É quase um feriado o Jogo do Brasil no Brasil, né? A gente tem um período de preparação para receber o evento da Copa do Mundo. Antigamente, não sei mais hoje, não sei se aqui em Varginha faz isso ou fazia, mas em São Paulo a gente pintava as ruas, calçada de verde e amarelo, fazia desenho do Ronaldo Dentuço, feio pra caramba na rua, com aquele cal, e era uma preparação inteira, o país inteiro estava se preparando, vuvuzela gritando para lá e para cá, camiseta do Brasil de todo tipo, né? E você tem ali essa reorganização da vida por causa de 11 caras e uma bola, né, jogando no campo. Você tem uma reorganização de programação, de escala de trabalho, para que todo mundo acompanhasse esse evento. Fazendo um paralelo com a vida cristã, meus irmãos, nós sabemos que a vinda do Senhor, como a Mari cantou hoje no louvor, é uma realidade para nós. E existe um chamado da parte de Deus para nós reorganizarmos a nossa vida com base na vinda do Senhor. No dia da vinda do Senhor. Nós devemos reordenar a nossa vida a partir desse evento. E Tiago está finalizando sua carta justamente falando sobre essa realidade. A vinda do Senhor está próxima. Mas antes disso, Tiago, nessa parte final, ele tem um tom pastoral, trazendo, até mesmo, e chamando aqueles leitores de meus irmãos. Mostrando agora que ele não está, parece, tão bravo como estava no começo e no meio da carta, quando ele falava contra aqueles que tinham alma dobre, contra os ricos e tudo mais. E aqui, quando Tiago ele traz esse tom pastoral de meus irmãos, insistindo na pastoralidade desses irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição, Tiago ele está lembrando quem eles eram, o povo de Deus, os filhos de Deus. Nós vamos fazer um review de como que essa carta começa para nós. Tiago começa no capítulo 1 falando sobre sofrimento e perseverança. E agora, no final da carta, também ele lembra essa necessidade de sofrimento e perseverança, só que não pelo estilo de vida de perseverança, mas apontando para uma realidade vindoura de que os nossos dias estão contados. De que nós podemos ser perseverantes, que nós temos que abraçar o sofrimento e ser perseverante, porque existe um momento vindouro que todo cristão deveria esperar, que é o dia do Senhor. No capítulo 1 também, no capítulo 2, Tiago fala sobre o coração dobre, a alma dupla, que o cristão não pode ter, porque uma vez que você está vivendo para o dia do Senhor, tudo o que você vive é para a glória de Cristo, é para que você encontre o seu Senhor e Cristo. E se você tem uma alma dobre, ele fala justamente sobre isso, sobre você abandonar a inconstância da vida e se agarrar em Cristo, e a verdade de que um dia Cristo voltará, para que nós sejamos perseverantes. Tiago também, ele define sabedoria para nós, mostrando para nós que a verdadeira sabedoria não consiste no quanto nós sabemos das coisas, não é sobre intelecto, mas enquanto nós estamos submetidos a Deus, obedecendo os seus mandamentos,
em meio aos sofrimentos da vida, porque Tiago está batendo que nós vamos sofrer sempre, até o dia do retorno do nosso Senhor. Tiago também fala sobre ricos e pobres, e que todos devem se alegrar em Deus, se for rico, e se for pobre, você deve se alegrar em Deus, quando Deus te torna rico, e se o rico fica pobre, você tem que se alegrar em Deus, porque Deus é o dono e soberano sobre todas as coisas. Porque Deus também é aquele que sustenta ricos e pobres dentro da igreja de Cristo. Tiago também vai falar sobre não sermos mestres aos nossos próprios olhos, quando ele começa o capítulo 3, no versículo 1, não queiram vocês serem muitos mestres, porque ele está trazendo a responsabilidade disso, segundo o dia do Senhor, segundo o que nós exercemos de juízo como pessoas de autoridade no meio do povo de Deus. Só que ele também dá um processo, um caminho de piedade, fazendo com que a gente não venha ter uma língua que destrua o povo de Deus com palavras erradas e juízos falsos, segundo a nossa própria preferência. No capítulo 4, Tiago nos chama ao arrependimento e uma vida de quebrantamento. É Tiago que fala, humilhe-se diante de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Fazendo com que essa humilhação seja uma resistência às paixões humanas e carnais que nós temos. Fazendo com que essa resistência às paixões carnais seja o apego que nós temos à sabedoria e à vida que vem do alto. E ele chega no final do capítulo 4, entrando no capítulo 5, falando sobre a brevidade da vida, sobre a vida ser um vapor, sobre a vida ser uma neblina, e de que nós devemos viver uma vida tendo em mente a soberania de Deus, e não a nossa altivez, não fazendo com que nós venhamos tirar Deus do seu trono nos nossos corações e dizermos que nós temos autonomia sobre as nossas próprias vidas. Tiago está lembrando, olha, você está ansioso, e se você está ansioso, eu quero te lembrar que você tem um Deus que governa a sua vida, e que a sua ansiedade não acrescenta em nada na sua vida. Tiago está falando sobre isso, e no capítulo 5, como a gente viu na última semana, Tiago começa uma sentença contra os homens que oprimiam o povo de Deus. É uma sentença contra os ricos que não pagavam aqueles irmãos que foram dispersos em Atos capítulo 8, no início das perseguições ali, após a morte de Estevão e do outro Tiago. Os cristãos, eles eram oprimidos pelos ricos, e Tiago deixa claro que um dia esses opressores se verão diante de Deus. Tiago tem um tom profético, assim como os profetas Jeremias, Amós, os profetas do Antigo Testamento do tempo dos judeus, nessa carta mostrando, assim como os profetas, que Deus sabe recompensar a injustiça dos ímpios. Deus é o dono da justiça sendo operada sobre aqueles que praticam a injustiça contra o povo de Deus. E aí, nesse texto final que nós lemos agora, do 7 ao 20, Tiago, ele vem com um tom pastoral, lembrando esses irmãos, vocês estão dentro do rebanho de Deus, vocês são parte da família de Deus, vocês estão seguros nesse povo chamado igreja, mesmo que dispersos, mesmo que distante de Jerusalém, mesmo que vocês tenham perdido suas coisas por causa da grande perseguição, vocês têm um Deus que tem vocês. E porque vocês têm um Deus que tem vocês precisam ser perseverantes. Mas não agora com uma ótica de perseverança que gera aperfeiçoamento e santificação, que nós vemos no capítulo 1. A perseverança que Tiago está propondo aqui, meus irmãos, é para aguentarem um pouco mais. Porque logo ali, daqui a pouco, eles estarão finalizando esse processo, com Cristo vindo e sendo justiça deles sobre os ímpios que tanto bagunçaram com aqueles irmãos. Tiago, no versículo 7 até o versículo 9, ele está falando justamente sobre essa paciência, e o fruto dessa paciência para essa igreja. Tiago começa o trecho que falamos, que lemos aqui, justamente falando, sejam pacientes, sejam pacientes. Essa paciência que Tiago também parece que fala da mesma maneira no capítulo 1, ele está focando para nós agora com um prazo de validade.
Porque no começo do capítulo 1, no começo da carta, no capítulo 1, Tiago fala, sejam perseverantes, porque a perseverança produz a santificação, e vocês são aperfeiçoados no meio do sofrimento. Só que agora, pensa bem, você vir para um culto, ou você receber uma carta do seu grande pastor e falar, cara, eu tenho que então ficar quieto, sofrer calado. Então Tiago, ele lembra de novo, meus irmãos, a paciência que vocês devem ter, é porque vocês são um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. E porque vocês são um povo comprado pelo sangue do Cordeiro, vocês, eu aqui escrevendo essa carta, serão preservados no dia do grande juízo. E isso deve gerar para vocês combustível para que essa paciência seja ainda maior. Tiago deixa claro que eles deveriam, e nós aqui nessa manhã também devemos ser perseverantes até a vinda do Senhor. Tiago, ele não é reducionista, meus irmãos, no que diz respeito ao sofrimento daqueles irmãos que estavam espalhados em todo tipo de lugar, sendo perseguidos e hostilizados por serem cristãos, sendo prejudicados financeiramente, até mesmo no sentido de questões mínimas e básicas da vida humana. Tiago, ele não deixa de lado essa realidade, mas por causa dessa realidade que ele escreve, para eles serem perseverantes, para eles serem encorajados, no sentido de, suporta um pouco mais, Jesus está logo ali, logo estaremos com o nosso Mestre. Essa paciência era uma maneira de exercer domínio sobre a justiça própria, porque, pensa bem, eu e você, em meio a sofrimentos que causam contra a gente, injustiças, abandonos, dores, pesares, rotulações, julgamentos injustos contra as nossas pessoas, nós somos tentados a sermos guiados pela nossa justiça própria. Agimos conforme a nossa própria justiça. O que ele está falando contra mim é mentira, e eu preciso calar a boca dele, ser violento. O que ele está fazendo contra mim é injusto, ele está me dando prejuízo, eu preciso ir lá tomar o que é dele. Tiago está falando, meus irmãos, sejam um pouco mais pacientes. Seja um pouco mais paciente, porque a sua justiça própria não vai resolver o problema que somente Deus pode resolver. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 25, vai dizer que é minha vingança e a represália, no dia em que o seu pé escorregar. Sim, o dia da sua ruína vem chegando, e o seu destino futuro se aproxima. Isso aqui é Deus dando a sentença contra os ímpios. E Tiago está trabalhando justamente com esse entendimento. Meus irmãos, vocês estão sendo prejudicados. É real. Estão falando aquilo que não é verdade sobre vocês. Estão deixando vocês em condições vulneráveis. Estão deixando vocês prejudicados financeiramente. Mas nós não temos autonomia sobre isso. Mas temos a quem confiar. O nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é o Deus dos desamparados. E uma vez que vocês, meus irmãos, estão em desamparo, vocês têm um Deus que vocês podem contar. E vocês não podem só contar com consolo, não, vai ficar tudo bem. Vocês vão contar com a justiça e a vingança que pertence a esse Deus. Tiago está falando, sejam pacientes, esperem um pouco mais, porque Deus certamente vai vingar vocês. Tiago está lembrando, meus irmãos, que as falas destruidoras desses homens orgulhosos, o comportamento violento, não deveria ser retribuído com a nossa justiça própria. Porque quando nós fazemos com a nossa própria justiça, nós estamos mostrando que o nosso coração está cheio de inveja e ambições egoístas, que ele vai tratar no capítulo 4, no versículo 16. E que essas ambições egoístas e essa inveja, essa comparação que nós temos, os ricos estão se dando bem, os ímpios estão se dando bem, e nós temos que dar um jeito na nossa situação, resulta em desconfiança de quem Deus é, de quem nós somos em Deus. Isso não vai resolver o problema. Só que Tiago está mostrando, meus irmãos, sejam pacientes, porque existe um Deus que ouve o grito, o clamor dos oprimidos. Essa semana eu estava lembrando e conversando com uma pessoa, e a gente, eu ouvindo a pessoa, eu lembrei de Agar, meus irmãos, Agar.
Agar foi vista e ouvida por Deus quando ela foi desamparada por Abraão. Quando ela falou, vai embora. E Agar está no deserto e Deus a viu. Deus ouviu o clamor. O nosso Deus é um Deus dos desamparados. O nosso Deus é um Deus que nos vê, meus irmãos. Ele está sempre do lado do abandonado. Ele está sempre do lado daquele que é explorado. Ele está sempre do lado do abatido. Daquele que é humilhado pelos homens. E um dia, esse Deus vai se levantar contra aqueles que oprimiram o seu povo. Quando o Tiago está falando, confia um pouco mais. Tiago está fazendo um convite a confiar unicamente na justiça e no juízo de Deus. E sabendo que Deus é um justo juiz, a sua justiça também é santa, porque Ele é santo. E Deus, quando pratica a sua justiça contra os homens, Ele não está sendo injusto. Mesmo que nós tenhamos razões para aplicar qualquer tipo de justiça própria, o cristão, meus irmãos, é chamado a depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e no dia da vinda do seu Senhor. Tiago dá o exemplo do fazendeiro no versículo 8, que depende das chuvas para colher o fruto na estação correta. Mostrando para a gente, meus irmãos, que nós também devemos depender da vontade de Deus em agir no tempo certo, segundo a vontade de Deus. E que da mesma maneira que tem um tempo específico para a colheita dos frutos, o cristão tem um tempo determinado para ser vingado. Eu queria fazer uma aplicação sobre isso, e nós vamos fazer aplicações, não no final, mas enquanto nós vamos lendo e falando sobre o texto. Meus irmãos, nós não fomos chamados para exercer a justiça própria. Pelo contrário, nós fomos chamados a abandonar a nossa justiça e nos apegarmos à justiça de Deus. E se contentar com a justiça e o favor dele que vem no tempo adequado de maneira definitiva. O cristão, ele não acredita no aqui se faz, aqui se paga. O cristão acredita, o nosso Deus é um justo juiz que sabe recompensar muito bem as injustiças dos ímpios. E sabe nos dar galardões eternos para aqueles que são justos. Nós precisamos parar de tentar colocar remendo nos problemas da nossa vida e os remendos serem a nossa própria justiça e confiar na justiça de Deus, meus irmãos. Deus sabe quem nós somos o seu povo. Por sermos o seu povo, toda injustiça que é causada contra nós, um dia será recompensada, não de maneira explosiva, não de maneira rápida, mas no tempo devido, recompensando os ímpios pela sua injustiça contra nós. No versículo 8, Tiago ressalta que devemos esperar e fortalecer os nossos corações, meus irmãos. Ele vai dizer para nós: esperai com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Quando Tiago fala para nós fortalecermos o nosso coração, ele usa a palavra esterizo, que tem uma conotação de fazer firme, de dentro para fora, do nosso âmago, para ser exposto no nosso dia a dia, a certeza que nós temos do dia do Senhor. Nós somos o povo do dia, o dia do Senhor. Nós somos o povo que confia totalmente no dia da vingança do nosso Deus. Tiago está falando para nós, fortaleça o coração de vocês, faça com que o seu coração ame, deseje, viva para o dia da volta do nosso Senhor. É como se o nosso coração fosse nutrido pela verdade da vinda do nosso Senhor, porque ela é certa, meus irmãos. Uma outra sugestão de significado é fazer com que o dia do Senhor, o saber do dia do Senhor seja fixado
e confirmado em nossos corações e a nossa própria mente de que um dia Deus virá nos vingar. Por isso que ele fala, sejam pacientes, fortaleça o coração de vocês, nutra o coração de vocês com a verdade de que o Senhor rasgará os céus e vai resolver o problema que não foi resolvido. Vai resolver o problema da injustiça que nós vivemos contra nós, contra os oprimidos. No versículo 9, Tiago, ele vai falar justamente sobre o aspecto de nós não sermos juízes com a nossa própria justiça contra nós mesmos, mas esperemos a justiça do justo juiz. A justiça de Deus contra os ímpios. Nós devemos esperar a justiça do grande juiz que virá tratar dos de alma dobre no nosso meio. E daqueles que se posicionam como irmãos, mas não são irmãos. Deus é o único que vai fazer um julgamento com justiça pura e santa contra qualquer pessoa, meus irmãos. Sem nenhum viés, seja ideológico, seja partidário, seja o que for, o nosso justo juiz vingará o seu povo. E Tiago, quando ele fala, olha, cuida de você não murmurar uns contra os outros, ele está falando, meus irmãos, guarda a sua língua novamente, para que você não produza justiça própria por meio do seu falar, gerando sentenças que somente Deus, naquele dia, vai fazer. Guarde o seu pré-julgamento para si, espere a justiça de Deus agir. Meus irmãos, isso aqui é muito difícil. E como que nós aplicamos essa realidade para nós? Nós precisamos lembrar e fixar a esperança do dia do Senhor nos nossos corações. Lembrar, Jesus vai voltar todos os dias. Mais do que canções que falam Maranata, o nosso âmago, a essência do nosso ser, meus irmãos, deve se juntar ao Espírito Santo, que clama Maranata, e ser fortalecido com essa verdade. Porque isso vai fazer com que o nosso coração seja paciente no meio das injustiças que nós vivemos. O Evangelho, ele é uma promessa completa. E a completude dessa mensagem do Evangelho aponta para o retorno do nosso Senhor e Cristo. E o retorno de Jesus é para terminar a sua boa obra com justiça e retidão. A nossa confiança, meus irmãos, é no dia do Senhor. No dia do Senhor, a verdade vai ser verdadeira e nós vamos ver o que a gente tanto falou que era verdade, verdadeira, não ser verdade assim. Porque o justo juiz revelará o que é verdadeiro. No dia do Senhor, aquilo que a gente colocou, isso é mentira, isso é falsidade. E às vezes era um convite de Deus ao arrependimento, vai ser nítido e falar, olha, era verdade, você não ouviu. No dia do Senhor, as máscaras cairão, meus irmãos. No dia do Senhor, aquilo que nós temos como verdade será iluminada pela luz de Cristo. E nós veremos se realmente é verdade ou não. A nossa confiança é nesse dia, meus irmãos. É no dia do nosso Deus, no dia do seu retorno, no dia em que Ele vai executar as sentenças de justiça contra os oprimidos, contra os abandonados, contra os desamparados. E isso vai ser expressão de amor pelo seu povo. Talvez eu e você estamos passando por dias difíceis, mas nós temos um dia em que a completude do amor de Deus não será só um mero consolo para nós sermos perseverantes, mas será a recompensa de tudo que nós sofremos e fomos pacientes, aguardando o dia do Senhor. O Senhor nos chama a ser pacientes, aguardando o dia do Senhor. O sofrimento não vai acabar agora, o sofrimento não vai acabar quando você ganhar um cheque de R$1 milhão. O sofrimento vai acabar quando Cristo rasgar os céus e voltar para retribuir com sua justiça os justos e os ímpios. E nós precisamos nos apegar a isso, meus irmãos. No versículo 10 e no versículo 11, Tiago dá 2 exemplos de perseverança. Ele dá a paciência dos profetas como exemplo, e ele dá o exemplo de Jó
Tiago usa do exemplo da paciência e do sofrimento dos profetas, apontando mais uma vez que existe presença de sofrimento na vida do povo de Deus, e principalmente aqueles homens que você acha que não deveria sofrer, porque ele tem alguma capacidade de Deus ou incumbência de Deus para falar ao povo. Os profetas foram homens que sofreram. Seja no sentido de não serem ouvidos e recebidos pelo povo, a questões mais estranhas, como Deus mandar um profeta sair pelado por aí, como foi com Isaías. Como foi, talvez, com Ezequiel, com suas coisas malucas. Coisas que ofendem o ego, coisas que machucaram o coração desses homens. Só que eles foram pacientes. Paciência e sofrimento, meus irmãos, são combináveis na vida dos profetas e para nós também, que somos povo de Deus. O nosso Senhor nos prometeu que os que choram seriam consolados. Como nós seremos consolados se nós não choramos? E Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, ou seja, vocês são felizes, meus irmãos, quando vocês estão em sofrimento. É isso que o Evangelho está dizendo para nós, porque não existe nada nesse mundo e nessa vida que possa nos consolar do que, senão o reino dos céus, tomando as nossas vidas por completo, nos dando um corpo glorificado. O nosso consolo não está no dia em que nós formos bem-sucedidos, no dia que nós completarmos alguma coisa legal nessa vida. O nosso dia, o grande dia que nós esperamos é o dia do Senhor, porque nesse dia o consolo será certo e permanente. Tiago está dando o exemplo aqui dos profetas, porque eles eram homens muito estimados pela igreja de Jerusalém, pelos judeus do Novo Testamento. Só que os profetas, meus irmãos, foram altamente testados em sofrimento. E o povo cristão precisa ser lembrado disso. O povo de Deus é um povo altamente testado em sofrer. A grande estima que esses profetas tinham vem do fato de eles ser povo de Deus. E essa estima que eles tinham não é de eles serem bem recebidos ou ouvidos, mas de eles serem escolhidos por Deus, amados por Deus e alvos de suas afeições. Só que essas afeições são de Deus e não do povo. Essas afeições e esse cuidado vêm de Deus e não das pessoas que nos aprovam. Meus irmãos, lidar com isso é muito difícil, porque em todo momento nós estamos tentando ter aprovações de homens. Nós tememos mais a homens do que a Deus. E o Evangelho nos chama a temer a Deus e não a homens. O Evangelho nos chama a temer a Deus a ponto de, se for isso um ônus, desagradar todos os homens que estão ao nosso redor. E o Evangelho nos garante que todas as afeições e aprovações que nós temos vêm de Deus e não dos homens. Para um coração caído e pecador, isso é muito sofrimento. O sofrimento que os profetas tiveram é justamente isso. Eles temeram a Deus mais do que homens. Isso gerou sofrimento para eles, mas aprovação de Deus. O povo cristão é um povo que muitas vezes vai ser colocado, meus irmãos, em prova, em agradar a homens e ser aprovados por homens, ou agradar a Deus e ser aprovados por Deus. A mensagem dos profetas trouxeram sofrimento para eles. Só que eles foram pacientes e aguardavam a vindicação de Deus e não de si próprio. Pensa bem, gente, a gente está falando de Elias, a gente está falando de Isaías, a gente está falando de caras que tipo assim, falam, não vai subir ninguém. Não subiria. Com a autoridade de fechar céus, de fazer sinais. Esses homens não agiram segundo a sua justiça própria. Tiago usa também o exemplo de Jó, outro exemplo de perseverança. Jó foi um homem de dores e desgraça, meus irmãos. Ele sofreu todo tipo de sofrimento que nós poderíamos não querer para nós.
O inimigo tocou e levou tudo de Jó, levou os filhos, levou recursos, levou tudo. Só que Jó teve a graça e a bondade de Deus do seu lado, no tempo adequado, no tempo certo. E ele teve todas as suas coisas restauradas no tempo certo, segundo a vontade de Deus. Da mesma maneira que Jó contou com a misericórdia e a bondade divina, Tiago está mostrando para esses irmãos que estavam em sofrimento, que tinham perdido suas coisas, talvez seus filhos estavam sendo perseguidos. Ele está dizendo a esses homens que eram oprimidos pela perseguição, que eles poderiam confiar no Senhor. No Senhor que sabe restaurar aqueles que são destruídos. No Senhor que sabe recompensar todo sofrimento com bonança, todo sofrimento com graça e favor do Senhor. Como que nós podemos aplicar isso para nós nessa manhã? Meus irmãos, a melhor maneira que nós devemos fazer é confiar no caráter de quem é o nosso Deus. No caráter de Deus. A melhor maneira de nós conhecermos o caráter de Deus é olhando para as Escrituras, porque Tiago está falando, olhe para os profetas, olhe para Jó, exemplos escriturísticos, exemplos das Escrituras. Olha como Deus agiu com esses homens. Você acha que esse Deus que agiu com esses homens não está disposto a agir conosco? Olha como Deus foi bondoso com Raabe, olha como Deus foi bondoso com os homens do passado. Será que o nosso Deus está com a mão encolhida para nós? Ele já deu seu filho por nós no Calvário. Será que não existam coisas difíceis que Ele não possa fazer? Meus irmãos, o convite de Tiago é: olhe para os profetas, olhe para Jó, olhe para as Escrituras, leia as Escrituras, com a certeza de que da mesma maneira que Deus foi favorável a esses homens fracos, desamparados no passado, Ele ainda olha para nós. Ele ainda é a favor dos desfavorecidos. Ele ainda é um Deus gracioso quando existe todo tipo de desgraça acontecendo na vida do seu povo. Tiago avança no versículo 12 para exortações finais, e essas exortações finais são meras exortações banais, mas é como nós devemos viver esperando o que nós esperamos, esperando o dia do Senhor. Como nós esperamos, já que temos que ser pacientes, como que nós vivemos isso na prática da vida da igreja local? A primeira coisa que Tiago fala é para a gente, mais uma vez, cuidado com a sua boca. Faz a sua palavra valer. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tiago deixa clara a realidade de sermos cautelosos no que dizemos e nos compromissos que nós firmamos. E quando Tiago fala sobre isso, ele está sendo instigado pelo mesmo ensino de Jesus no Sermão do Monte, que ensina sobre o cuidado com a língua, o cuidado com o que a gente fala, para que a gente não tenha caído em procedência maligna. Por meio daquilo que nós falamos uns para os outros. Porque Tiago, no versículo 12 até o versículo 20, ele está tratando de questões locais da igreja, pastorais da igreja. Meus irmãos, cuidado com o que você fala. Tiago aqui está dando uma dica, olha, faça a sua palavra valer para que Deus seja glorificado, não pelo mero discurso que você diz, mas principalmente pelo exemplo de fazer aquilo que você diz valer na sua vida. E em um mundo em que nós temos muitas vozes, e nós queremos ser voz em todo o tempo, o testemunho, ele é dado não pelo que nós falamos, mas pela coerência do que nós falamos e vivemos, meus irmãos. E quando nós falamos e não vivemos, às vezes nós estamos cheios de palavras insinceras e desonestas, que nos levam à condenação de homens. E demonstram que o nosso caráter está longe de Deus. Agora, se nós estamos longe de Deus, logo também nós somos passíveis de condenação eterna, porque nós não somos o povo de Deus, se estamos longe de Deus. Por isso que Tiago está falando, olha, cuidado com o que você diz. Faça valer aquilo que você diz.
Se você não tem capacidade de cumprir, diga não. E faça o seu não valer. Porque todas as vezes que nós falamos de maneira insincera para agradar os homens e não a Deus, nós caímos em condenação. E meus irmãos, isso é muito vivo na vida da igreja. Tiago aqui, como nós podemos aplicar isso? Tiago está nos mostrando que, como pessoas que esperam o Senhor, nós devemos ser cautelosos no falar e sermos coerentes com o que confessamos com os nossos lábios, por meio de compromissos cumpridos. Não retrocedendo em nossas falas por meio das ações. Nós precisamos de uma igreja coerente, um mundo totalmente incoerente, irmãos. E a coerência não vem pelo belo discurso, mas pelo testemunhar que nós esperamos o dia do Senhor. Nós precisamos, mais do que dizer Maranata, viver cada dia da nossa vida, esperando o nosso Senhor, sabendo que Ele é o galardoador de todas as obras que nós fazemos. Ele é o que recompensa todos aqueles que o buscam. Meus irmãos, em um mundo incoerente, nós precisamos testemunhar da nossa confissão. Não adianta nós sabermos do Evangelho se nós não estamos vivendo à luz do Evangelho. E Tiago está falando isso. Porque se você diz ser evangélico, se você diz seguir a Jesus, mas a sua vida é incoerente, os homens vão te julgar. E aí, esse julgamento dos ímpios não vai ser um julgamento injusto, mas só o atestado de que você não é povo de Deus. No versículo 13, Tiago fala sobre a dinâmica da comunidade de fé que espera o retorno do Senhor. Ele fala, se alguém encontrou um problema no meio do caminho, ore por essa pessoa. Se aconteceu um contratempo, se tem alguém aflito no meio de vocês, ore. Porque Deus é o único que pode resolver problemas de última hora. Se alguém está alegre, cante louvores no meio da igreja. E cantar por quê? Porque o Deus que vocês servem, o Deus que vocês são propriedade, é o único doador de graça e alegria para o seu povo. Em todo caso, nós estamos aguardando com grande expectativa, seja no aflito, seja no alegre, seja no contratempo, ou seja na conquista de alguma coisa. Nós estamos sendo chamados a vivermos com grande expectativa de que Deus é quem pode nos consolar, Deus é quem pode nos abençoar. E nós não devemos deixar de refletir a presença constante de Deus no nosso meio, por meio dessa submissão de, se tem alguém aflito, ore. Se está alguém em alegria, cante louvores. Essa dinâmica de vida, meus irmãos, é uma loucura. Esses dias nós tivemos aqui uma pessoa que teve um irmão que foi perdido, teve um luto, mas no mesmo tempo tivemos a alegria do Daniel sendo curado. Nós somos convidados a nos alegrar, porque o Senhor é aquele que cura, mas somos convidados a chorar e orar para aqueles que estão em situação de dificuldade, sabendo que tudo isso um dia também será refletido, ou será recompensado, consolado pelo Senhor na sua vida. No versículo 14, no versículo 15, Tiago vai dizer para nós, se tem alguém doente, chame os presbíteros. Fala sobre a oração dos enfermos, feita pelos presbíteros como meio de graça e cura para a igreja. Existe um aspecto de comunicação de dom de cura na vida da igreja e também da autoridade pastoral de realizar a oração da fé, que Tiago deixa claro que era algo a ser praticado na vida da igreja. Particularmente esse texto é um texto que divide muitas opiniões se a oração pelo enfermo com óleo era uma oração como os tempos antigos faziam, que aquele óleo era um óleo como se fosse um remédio que os presbíteros davam para os cristãos, ou se era uma consagração, e aí fica aquela coisa, usa ou não usa óleo ungido na vida da igreja. Eu acredito que sim, tem que usar e tem que ungir mesmo quem está doente, porque a Bíblia diz para fazer isso. E quando nós falamos sobre
cura na vida da igreja, Tiago está falando, meus irmãos, tem alguém doente? Ore por ele. Ore por cura, porque o Deus que fez sinais no passado ainda continua fazendo coisas nos nossos dias. A igreja era dotada do Espírito que curava, e também era dotada dos presbíteros, que o Senhor confirmava com sinais e maravilhas. Em todo caso, Tiago está deixando claro que o Senhor é quem cura. A oração do doente é feita em nome do Senhor. Mas a oração do doente é feita em nome do Senhor com um toque pastoral. Tiago está falando, olha, tenha toque no meio da igreja. Tenha humanidade, tenha carinho, estima. Toque os enfermos, presbíteros. Isso nos mostra que podemos e devemos ser vulneráveis nas nossas enfermidades, meus irmãos. E pedir por cura, e isso pode acontecer mediante a nossa fé. E o Senhor operando em nós. A promessa de recuperação do enfermo é dada por Deus, e o próprio Deus é quem levanta o enfermo, e não o presbítero. O texto vai dizer muito claro, deixar muito claro isso. Mostrando para nós que o Senhor levanta o enfermo. Só que existe um ponto aqui que muitos de nós, talvez, negligenciamos. Algumas enfermidades, conforme o Tiago vai dizer, pode ser causa de pecados não confessados. Toda enfermidade é um mal na nossa vida, no nosso físico, na nossa alma, mas algumas enfermidades são enfermidades causadas pela não confissão de pecado. E é por isso que Tiago está falando, olha, se vocês estão doentes, vão para a igreja, peçam para que os presbíteros unjam você, peçam para que vocês recebam oração por cura, porque a oração do justo pode fazer muita coisa. A oração do justo tem grande poder. A dinâmica que Tiago está estabelecendo aqui é uma igreja que ora por cura, mas também se submete a Deus. Submete a Deus pela ordem de que Ele estabeleceu presbíteros para orar por cura, e se submete a Deus entendendo que uma vida de pecado não condiz com o Evangelho. O pecado precisa ser abandonado. No versículo 16, que Tiago está falando justamente sobre isso. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A enfermidade como um sinal de pecaminosidade não quer dizer que todo enfermo está em pecado, meus irmãos. Mas aponta para uma necessidade de nós termos a confissão de pecados uns aos outros, como um hábito. E a necessidade do abandono do pecado por meio da confissão para que haja cura. Tiago está mostrando para nós que o conceito de enfermidade por pecado era algo real no tempo da igreja em que ele estava se direcionando. E, meus irmãos, ainda é algo real para os nossos dias. Existem irmãos que sofrem de enfermidades, porque talvez estão vivendo uma vida de pecaminosidade. Isso não é tão místico como a gente pensa que seja por causa de outras religiões. Davi vai dizer no Salmo 51 que quando ele deixou de confessar os seus pecados, seus ossos ficaram doentes. O cristão doente, físico, emocional ou espiritualmente, falando, nessas três áreas, pode ser alvo da sua pecaminosidade velada e oculta, meus irmãos. Tiago deixa claro que a igreja é o lugar seguro e de cura para nós que queremos ser sarados, e que a pecaminosidade velada é danosa para quem oculta o pecado. Tiago deixa claro que nós não podemos deixar de lado o dano que o pecado pode nos trazer para nosso corpo físico e para nossa alma. E que quando nós negligenciamos essa realidade, isso nos mostra que somos obstinados, meus irmãos. Porque nós não estamos dispostos a abandonar o pecado para que nós venhamos receber cura.
Todos esses versículos estão falando da importância da oração. Da oração na comunidade que espera o retorno do Senhor. E meus irmãos, eu sinto de dizer que existem corações no nosso meio que possam estar feridos, amargurados. Pessoas que vivem à luz de problemas psicossomáticos pela falta de confissão de pecados. Eu não estou dizendo que toda depressão, toda ansiedade, todo problema psicossomático seja em decorrência do pecado. Entenda bem. Mas existem pessoas que sofrem porque estão tentando velar, deixar lá a realidade do pecado dentro de si. Nessa manhã o Senhor te chama a abandonar isso. Existe cura para você. Existe cura para você. Confie no poder de Deus que te cura. Confesse o pecado, abandone o pecado e seja curado. Em nome de Jesus. No versículo 17, 18, Tiago nos dá o exemplo de Elias, um profeta que orou e fechou e abriu os céus por meio de oração, meus irmãos. Tiago aqui ele está encorajando aqueles irmãos a serem ousados, a serem insistentes, fervorosos em oração como foi Elias. Não que Elias fosse um herói, embora fechar os céus, multiplicar comida, jogar água e fazer fogo descer, é uma coisa de vingador. Não é qualquer um que faz isso. Mas ele está falando que Elias era um homem fraco como nós. Elias, sendo um homem fraco como nós, ele não era um herói. Mas o Deus de Elias era o mesmo Deus desses irmãos que estavam recebendo essa carta. E é o mesmo Deus nosso, meus irmãos. O Deus que ouviu Elias não estava surdo para ouvi-los e não responder com sinais e maravilhas. E talvez nós deixamos de viver sinais e maravilhas no nosso meio como igreja, porque nós achamos que Deus parou de fazer essas coisas. Nós acreditamos que é esforço demais fazer algumas coisas que Deus fez para os profetas, Deus fez para os apóstolos. E meus irmãos, Tiago está falando, não, o nosso Deus é o mesmo Deus. Tiago está mostrando para nós que uma igreja que anseia por Jesus voltar, vive na dependência de Deus, para que todas as coisas sejam feitas. Como nós vivemos isso, meus irmãos, dependendo de Deus? Essa dependência é expressa pela vida de oração comunitária. Nós não oramos porque nós estamos aqui tentando encontrar um mantra, nós estamos orando e nós temos reuniões de oração na igreja, meus irmãos. Nós queremos ter o cultivar de uma oração coletiva, comunitária, não para encher a sua agenda, mas para entender que nós temos um Deus que nos ouve. E uma igreja que ora é uma igreja que está disposta a submeter a esse Deus para que Ele venha fazer todas as coisas que ela precisa. É uma igreja que entende, nós não sabemos fazer o que nós precisamos fazer. Deus sabe. Nós vamos até Deus. Nós precisamos orar porque a oração é o meio de nós expressarmos as nossas necessidades e debilidades para Deus. Nós precisamos de oração na vida da igreja, meus irmãos, para fluir o perdão de Deus, porque Tiago está falando, orem e os pecados serão perdoados. Orem por cura e os enfermos serão curados. Sinais, curas e maravilhas só são possíveis porque existem pessoas que oram. Já tem aquela máxima, né? Muita oração igual a muito poder, pouca oração igual a pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Será que nós desejamos mesmo aquilo que Deus pode fazer no nosso meio? Se nós desejamos, nós seremos pessoas de oração. Nós precisamos orar como igreja. Tem uma história de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário na China, que teve outros missionários também. Durante uma seca muito devastadora na província onde ele trabalhava como missionário, existiam outros chineses e missionários cristãos se reunindo para orar por chuva. E os chineses não cristãos zombavam deles, falando, olha, duvido que esse Deus, desse cara, tem poder sobre o clima da China. O Deus dos estrangeiros, o Deus desse gringo, não tem autoridade sobre a China.
Irmãos, a história vai dizer que a chuva caiu horas depois dessa oração, enquanto o céu estava totalmente limpo. Eu me lembro em 2007, nós tínhamos uma banda de adolescentes na igreja. E eu levei para o repertório a música Faz Chover, do Fernandinho. E nós tocávamos só no devocional da escola dominical. Porque não podia, muita molecada para tocar no culto. E nesse dia, meus irmãos, nós vamos fazer essa música, Não, mas é muito difícil, a gente não sabia, são 4 acordes, né? Não, a gente vai fazer, vamos fazer. E ficava aquela coisa, vamos fazer, vamos começar. Começamos o ensaio. Eu lembro que quando nós começamos a cantar, Faz Chover no refrão, o céu estava de boa, o dia estava bonito, desceu uma chuva de 2 minutos. E a vida continuou. Naquele dia foi o dia que a gente viveu, assim, experiências com Deus mais marcantes. Se vocês um dia conversarem com meus irmãos, vocês podem falar sobre esse dia. Nós cantávamos Faz Chover e começou a chover lá fora. Nós estamos falando, irmãos, de poder de Deus não ser limitado à nossa realidade. Nós não temos um Deus limitado à nossa vida. O nosso Deus, Ele não conhece limites, meus irmãos. O nosso Deus não operou somente no passado, mas Ele opera sempre em todos aqueles que olham para Ele e veem Ele como a fonte de toda a bênção. Se nós quisermos viver milagres na nossa comunidade, se nós queremos viver sinais e maravilhas, o orgulho e a altivez precisa ser abatido no nosso meio. As nossas habilidades são fracas diante do poder de Deus, meus irmãos. E nós precisamos resgatar isso urgentemente, porque nós vivemos uma vida cristã sem Cristo se deixar. E o Evangelho nos chama a depender de Deus, a viver uma vida de oração, porque é bonito, porque é movimento, não, porque nós sabemos que sem Deus nós não podemos fazer nada. No versículo 19 e 20, já estou finalizando, vai dizer para nós que Tiago está instruindo esses irmãos a cuidar daqueles que se perderam. Tiago aqui está chamando os irmãos a cumprir o ministério de misericórdia e a restauração dos que se perdem no meio do caminho. Existe um caminho de misericórdia que devemos pavimentar, meus irmãos, e ir atrás daqueles que se perderam na jornada. Tiago deixa muito nítido que isso é função de qualquer um que vá atrás daquele que se desvia no caminho. Qualquer um dentro da igreja deveria estar preocupado com aqueles que estão fracos e débeis na fé. Isso não é coisa do pastor, isso é coisa do crente. Ir atrás é ir com misericórdia e com intencionalidade de recondução desses irmãos, meus irmãos. Advertindo com clareza e amor sobre o desvio do caminho, não deixando de chamar de pecado o que é pecado, mas disposto a perdoar e usar de graça com aqueles que são fracos e se desviaram, para que ele seja restaurado na comunhão dos santos. Tiago está deixando claro para a gente, meus irmãos, que alguém que se desvia e é restaurado, existe uma multidão de pecados perdoados, cobertos. E quando a gente pensa em multidão de pecados cobertos, o que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago está querendo dizer, olha, aquilo que esses caras fizeram fora da vida da igreja, e o que eles poderiam fazer se não fossem restaurados, foram cobertos pelo ato de misericórdia que vocês tiveram com esse irmão. Como que nós podemos viver como igreja que espera o dia do Senhor em relação aos perdidos? A comunidade que aguarda a vinda do Senhor, meus irmãos, está ativamente atrás dos perdidos, porque ela sabe que a vinda do Senhor é certa. Ela está atrás dos perdidos, reconectando eles com o Senhor e a sua igreja. Nós precisamos de clareza da comunicação do Evangelho, de fluidez, de que tudo que nós falarmos seja apontando para o Evangelho, e braços estendidos aos que se perdem, para que exista ainda mais transbordar de graça em favor do Senhor sobre nós. Porque esse transbordar de graça em favor do Senhor em nossa igreja vai testemunhar que o Senhor virá, e nós esperamos por esse Senhor que virá.
Tem uma história de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele tinha um jovem que tinha se afastado da sua igreja. E um dia ele encontra com esse ex-membro da sua igreja, sentado num bar, bebendo em um pub na Inglaterra. Ele olha para aquele jovem, entra nesse pub, senta do lado dele e fala: um pastor deve ir onde suas ovelhas estão. Naquela noite, esse jovem volta para Cristo e é inserido novamente na comunidade dos fiéis. Meus irmãos, Tiago está nos chamando a viver com intencionalidade a vida cristã. Esses 3 meses não foi um belo trabalho de exposição, trazendo informações, buscando comentários, trazendo informações da carta para vocês. Essa exposição contínua foi um chamado para Imagodei a parar de viver na teoria e começar a viver a vida cristã no chão da vida. A nós, de não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas depender da sabedoria de Deus, para que nós venhamos, meus irmãos, com base na sabedoria do alto, vivermos para a glória de Deus a vida cristã que nos é proposta. Nós não podemos mais ser incoerentes com o Evangelho. Porque o Evangelho fala sobre um dia em que nós seremos abençoados pela visão do Cristo glorificado, vindo nos encontrar, meus irmãos. O Evangelho é essa mensagem que fala que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que nós cantamos louvores, virá. E nós somos chamados a viver para esse dia, pacientes, passando por todo tipo de sofrimento, passando por todo tipo de dor, mas sabendo Ele virá. Abandonando a justiça própria, abandonando os pecados, abandonando o orgulho, se humilhando diante de Deus. E esse sinal, esse aspecto de humilhação é um chamado: dependa de Deus, Imagodei. Não dependa de homens. Dependa do que Deus quer e pode fazer. Porque Ele vai fazer. Dependa de Deus. Expresse a sua dependência de Deus, abandonando os distintivos que você tanto se orgulha. Esse é o apelo de Tiago para nós. Dependa de Deus e não de homens. Tema a Deus e não aos homens. Viva para a glória de Deus num mundo caído. Testemunhe da verdade de Deus na cidade que vocês forem inseridos. Porque um dia o Senhor virá. E Ele recompensará a justiça com justiça. E a injustiça também Ele recompensará com a sua vingança. Meus irmãos, esse chamado para nós é um chamado a nós vivermos a vida mediante a luz do Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé. A pregação é um meio de graça que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, dá ao seu povo, de ouvir a pregação, ouvir a sua palavra, e é um chamado a nós correspondermos àquilo que nós ouvimos. Portanto, talvez nessa manhã existam corações aflitos no nosso meio. Nós precisamos orar. Existam corações alegres no nosso meio. Nós precisamos nos alegrar. Existem pessoas que precisam confessar pecados. Ah, mas já me zoaram, me expuseram na confissão de pecados. Você está disposto a temer a Deus ou a temer aos homens? Talvez existam enfermos no nosso meio. O Senhor nos chama nessa manhã a corresponder com a sua palavra. Eu queria
orar para nós finalizarmos esse tempo. E se você talvez precise de ajuda, eu queria chamar aqueles que são os nossos diáconos aqui à frente, para que me ajudassem. Se você tem alguma necessidade de oração, se o seu coração está aflito, se você quer confessar seus pecados, você pode vir à frente depois da oração, para que nós venhamos orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos, Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque nesses 3 meses o Senhor falou conosco, Deus. Como é bom ser guiado pela sua palavra, Deus. Como é bom ver a sua palavra nos lavando, Deus. Ó Senhor, guia-nos pela verdade de Deus nessa manhã, Senhor. Lembra-nos que nós somos chamados a temer a Deus e não aos homens. Lembra-nos que nós fomos chamados a viver uma vida para a glória de Deus. E viver uma vida para a glória de Deus é um chamado para nós vivermos com sabedoria do alto, Senhor. Desprezarmos a sabedoria terrena e humana e abraçarmos a sabedoria do alto. A luz do Evangelho nos guiando, Senhor. E eu oro nessa manhã, Senhor, pedindo, Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com sinais, vem sobre nós com arrependimento e perdão de pecados, Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus, e promova a sua obra no nosso meio. Não pelo que nós somos, mas por quem Tu és, Senhor. Não pela nossa expressividade, mas porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E isso nos basta, Senhor. Isso nos basta, Senhor. O nosso coração deve ser cheio de alegria, cheio da realidade e do conhecimento de Deus. E isso ser suficiente para nós, Senhor. Pai, ajude aqueles que estão aqui nessa manhã, Senhor. Conduza-os ao arrependimento, conduza-os em fé, receber mais fé do Senhor, para que eles possam viver uma vida que agrade e glorifique o Senhor por meio do Evangelho. É o que nós pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Levante suas mãos. Se você talvez precisa de oração, sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Mas eu queria terminar esse culto com essa certeza, meus irmãos. Deus está aqui, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus que fez no passado, vai fazer, está fazendo. Nós podemos confiar nele. Eu queria que você fosse despedido para sua casa nesse momento com essa certeza. E se você precisa de oração, não hesite. Sai do seu lugar para nós orarmos por você. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Seu Filho, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Seu rosto sobre ti, guardando a sua entrada, a sua saída, hoje e para todos sempre, em nome